12º dia de meditação com os 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade. A nossa Mãe vem nos convidar mais uma vez a entrarmos na sua morada, na casa de Nazaré, aonde ela está passando os seus dias, suas ações com a nossa amada Santa Ana e o nosso São Joaquim, os pais dela. Ela vive suas ações todas impregnadas da vontade de Deus e quer nos ensinar, dia após dia, a ofertar as nossas ações, atos todos que nós fazemos dentro da vontade divina, dedicados. E nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pastor, quer nos ajudar. Então vamos rezar: minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós novamente queremos agradecer à Mamãe do Céu por estar conosco, por cuidar de cada um de nós. Nesse momento estamos passando cada vez mais por testes diariamente, todos os dias Deus utiliza de uma forma para nos destruir na vontade humana e nos levantar na sua vontade. Vamos passar por um processo longo, meus irmãos, longo, né? Não é de uma hora para outra, mas a vontade divina, ao reinar em você para destruir sua vontade humana, já está dominante. O Senhor quer dizer isso para você, que é possível. Aos nossos olhos não é, mas aos olhos de Deus é possível Ele enxergar e olhar em sua direção só pelo fato de você estar desejando muito viver essa vontade divina. Esse desejo, essa intenção é uma onda que cobre tudo, as imperfeições, os medos, as dúvidas e tudo que vem de pensamentos e contrariedades em você. Muitas pessoas passando por diversos testes, cada um no seu próprio escritório. O escritório é a forma que Deus utiliza, né? É o local onde você está como alma, né? Trabalhando na sua alma essa divina vontade. Então, o escritório de cada alma é cada alma, né? É o que ela faz, é o que ela produz em direção à divina vontade. Então, cada alma é exclusiva, cada alma tem o seu sim dado a Deus de uma forma que a outra não entende, né? E não vai penetrar nunca o que a divina vontade faz em cada pessoa. É um único ato, né? A divina vontade é um único ato de Deus em direção a todos os seres vivos, que não muda. Deus não muda nunca, sempre é imutável, e a divina vontade é essa imutabilidade constante. Quem muda somos nós. Quem faz desanimar é a vontade humana. Quem faz desandar, né, voltar para o caminho inverso, olhar para trás, é a vontade humana. Quem se queixa do que está acontecendo ao seu redor é a vontade humana. Quem não se acostuma, né, com a divina vontade é a vontade humana. A vontade humana, ela constantemente é um obstáculo para Deus atuar na alma. Então, Deus, ele trabalha infinitamente na divina vontade para ela dominar. E assim, você começa a sofrer muito. Cada um no seu escritório e dentro do limite onde Deus permite que cada pessoa dá o seu sim, o seu fiat. Ele vai perguntar para todos nós através de situações complexas que muitas vezes nós não compreendemos e nós não queríamos que tivesse acontecendo. Você que era uma pessoa muito cheia de Deus, né, com uma intimidade muito grande, de ouvi-lo, ele retira a sua voz. Você que já não tinha, né, nenhum tipo de intimidade com Deus, de repente ele começa a intervir, começa a se aparecer e faz ao contrário com você do que a outra alma recebeu. E cada pessoa é única. Cada pessoa tem um processo único destinado para o fim e objetivo que a divina vontade deseja.
Então, por isso que nós não podemos julgar nunca ninguém. Nunca, nunca, nunca temos que julgar. Nunca poderemos saber o que é a vontade humana da pessoa. Só quando realmente a pessoa está desistindo e olhando para trás ou está cheia de medo e dúvidas e revoltas contra Deus. E assim a gente percebe que é a vontade humana. Mesmo assim, a gente não tem direito de forma alguma de julgar, somente de orientar quando a pessoa pede ajuda. Então, a gente orienta, diz que é vontade humana da pessoa quando ela precisa ouvir no momento certo, no momento em que ela se coloca para ouvir a sua orientação. Então, o Senhor Deus usa de cada um de nós, usa dos seus filhos amados, uns para ajudar os outros, dentro do teste de cada um, desde que você já tenha passado pelos seus testes, onde Deus ganhou na sua vida e ainda está ganhando na sua vida, mostrando para você. Deus, ele vai mostrar coisas para você, ele vai te orientar para que você permaneça na vontade divina, como fazia com Luísa. Quantas vezes Luísa aparecia com dúvidas, com medo, com revoltas? Quantas vezes no livro do céu Luísa perguntava coisas questionantes a Jesus que vinham contra, mas Jesus ele sempre vinha para novamente explicar, E a divina vontade, nossos livros do céu estão aí também para nos explicar, para responder nossas perguntas, nossas dúvidas, para poder corroborar com a nossa caminhada. E nesse dia 12, a nossa Mãe Celestial, está na casa de Nazaré, nos seus primeiros passos. Sai do berço e com seus atos infantis ela chama Deus a descer à terra e chama as criaturas a viverem na vontade divina. Então a nossa mãe começa já a chamar Deus em seus atos. Ela começa a espalhar o reino da divina vontade. E nós vamos até ela de joelhos implorar a nossa mãe para que nos guie nosso ser, para nós fazermos essa vida permanente na vontade divina. Tudo está caminhando para frente. Quem permanece ouvinte, permanece calmo, constante, perseverante, apesar das lutas, apesar das dúvidas, apesar dos confrontos, dos tormentos, está andando para frente, está seguindo o caminho. Então não tenha medo, continue firme. A vontade divina, os sinais estão muito claros: firmeza, constância, perseverança, paz no meio da guerra. Então, fique em paz. Medo não existe na vontade divina. Acontece coisas boas e coisas não boas. São sinais que a gente está aqui para dar a vocês, para vocês perceberem constantemente onde estão caminhando. Não precisam ter medo algum. Foquem constantemente, apesar da nossa vontade humana querer olhar em outra direção, ou então é a própria vontade divina permitindo testes para você, Quando você tem opções para olhar, quando você tem situações para poder avaliar, é Deus permitindo essas situações para ver se você, volta à vontade divina. Muitas vezes, Deus ele permite alguma distração para que você olhe para outra coisa que também te chama atenção. E ele permite dentro da vontade divina para poder saber como vai ser a sua atitude, qual vai ser o seu comportamento. É muito importante para Deus esses testes que ele dá para nós. Todos os testes de Deus são válidos. Tudo vai dizer algo para você sobre você mesmo. A luta que nós travamos é contra nós mesmos. Ontem eu estava refletindo, depois de ter ouvido uma mensagem de um canal de YouTube que fala sobre aparições de Nossa Senhora, E
essas distrações que Deus permite, ou essas colocações que Deus permite, Deus ele me orienta muito quanto a como me preparar para responder perguntas sobre a divina vontade. Então, sempre eu faço elas primeiro, né, para que quando alguém chegar a me perguntar, eu já fiz a pergunta para Deus e já recebi a resposta. E ontem, quando eu estava ouvindo uma aparição, uma colocação, né, nessas aparições para várias pessoas particulares, e não é uma aparição conhecida, é uma aparição particular para um padre, e ele diz que é umas situações que a gente pode questionar referente à vontade divina, ao dom da divina vontade, ao reino da divina vontade que vem nesse tempo. Falando que o anticristo se está oculto, está escondido, né? E ele quer subir no trono, né? Quer subir no trono de Pedro. É o maior sonho de Satanás tomar posse do trono de Pedro. Esse seria o auge do que Satanás gostaria de fazer na terra. Então ele diz isso. E ele traz uma porção de ideologias, conhecimentos, entrou na igreja, né? Aí fala que o demônio entrou na igreja e contaminou a igreja. E assim fala que ele vai fazer uma religião única, que é o projeto de Satanás, é realizar uma única religião. Aí apresenta, né, essa nova era, né, que o padre Jonas fala muito dessa nova era, né, da onde vai ter essa visão, né, de que a religião, aí tem essa visão entre os professores, né, que a religião não existe, que a verdade de cada um, que cada um é o seu próprio Deus, né, é a sua própria religião, aonde volta-se para dentro de si mesmo e se questiona e encontra, né, uma coerência nos seus atos e vive uma vida voltada ao amor, né, onde fazer reinar o amor em si mesmo, nas pessoas, e aí a religião é o amor, né? Esse é o ponto da religião desta nova era. E eu estava ouvindo tudo isso, né? E aí eu fui ver os parâmetros comparando com a divina vontade, né? Que a divina vontade, ela não tem nada a ver com o anticristo, ela é totalmente divina, mas ela tem alguns comparativos. Deus, ele também quer fazer a Igreja Católica ser a religião dominante no seu reino da divina vontade. Ele vai trazer todos para um funil, e desse funil todos vão se unir para viver uma única religião universal. Então, Deus não é o anticristo que deseja essa religião universal. Então, a gente está aqui pregando uma religião universal de Deus, de novos céus e nova terra que vai se instaurar em breve pelo reino da divina vontade. E quem vai reinar no trono? Será Jesus? Qual trono? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vai sentar no trono. E qual trono que vai sentar? Do nosso coração. O trono do coração do homem. É esse o local onde Jesus vai reinar. E vai reinar, e nós seremos, né, entre aspas, divinos. Entre aspas não, vamos ser divinos, totalmente divinos. Morada do Santíssimo, do Altíssimo. Seremos os deuses que Jesus apresenta, né? Quem faz a minha vontade é meu pai, minha mãe, meu irmão, e serão vistos como deuses na terra. Vai ser uma nova era que Deus oferece. Até Jesus fala várias vezes sobre nova era. E eu fui questionando Jesus, e agora? Se começarem a ver o meu canal, ouvir o que eu estou dizendo do livro do céu,
e acharem que a Luísa está trazendo o anticristo em vez de trazer o Senhor para reinar. E usando a sua palavra, usando as suas verdades, usando a sua doutrina, usando a sua vida humana. E se as pessoas começarem a ver essa vida humana que o Senhor fala tanto como se fosse uma vida de um anticristo que é contra o divino, e minhas dúvidas, foram longe. E o Senhor falou, é um teste. É um teste para muitas pessoas. O meu reino é dentro de vocês, não é no mundo. Quem reina neste mundo e quem utiliza as minhas verdades para fazer a sua própria é o anticristo, é o demônio. Quem confunde a mente e faz confusão é o demônio. E eu falei, então tá, eu vou me abandonar e vou continuar a minha missão. Não vou desistir, não vou desanimar, E eu vou perceber que, de repente, essas colocações que são dadas, que são colocadas sobre o anticristo, vão acontecer antes do seu reino acontecer. Ou que o seu reino vai acontecer no oculto, enquanto dele acontece fora de nós. Ele vai, com certeza, querer atrapalhar tudo, atrapalhar a sua divina vontade reinar, mas independente dele querer atrapalhar dessa mão dele acontecer, essa permissão do Senhor na divina vontade, permitir esses comparativos, vem para poder realmente trazer os filhos que realmente desejam de verdade o Senhor e não desejam mais nada além do Senhor, que não se guiam por orientações humanas, mas, ou por orientações espirituais, sobrenaturais, que é o Espírito Santo quem os guia até a divina vontade. Os sinais em Luísa são muito claros de que o Senhor agiu nela, de que ela foi uma pessoa especial. Mas só que tem muitas pessoas que vão, com certeza, confundir tudo, que vão ver sinais na divina vontade, no conteúdo do livro do céu, que vão confundir, como eu mesmo também perguntei para Jesus. Mas a gente sabe, é um teste. Jesus não vai dar esses bens da divina vontade para as pessoas sem haver esse teste, sem haver um teste muito forte, de se abaixar e se humilhar e de compreender que Deus sabe o que faz. De que Deus ele permite as confusões para realmente encontrar os corações verdadeiramente puros e preparados, que não questionam a Ele, fazem suas perguntas, mas que não se revoltam contra as formas de Deus agir. Que quem atrapalha os planos de Deus é a vontade humana e é Satanás, que é o opositor principal, que sempre vai ser uma pedra no sapato, mas que é por permissão de Deus essa pedra no sapato, esse obstáculo para nós passarmos. Eu queria muito falar isso para vocês, meus irmãos que estão acompanhando essa caminhada, essa jornada, porque eu quero que todos estejam aqui de todo o coração. Jesus ele pede, não tenha medo de dizer tudo o que nós conversamos. Não tenha medo de expor a verdade do que passa entre nós. Não tenha medo de você expor o que eu faço em você, o que eu produzo em você, porque o que eu faço com você vai repercutir na sinceridade dos outros, em saber se os outros estão realmente também questionando as mesmas coisas, se estão também caminhando na mesma direção, que é a única. Eu quero corações verdadeiros comigo, não quero corações fingidos, falsos, já cansei de corações falsos. Então, os filhos da divina vontade, eles não podem ser falsos. Deus vomita essas pessoas. Qualquer pessoa que estiver caminhando na direção da divina vontade, com um coração morno,
Jesus vomita e ele não quer. Ele não dá prosseguimento, ele fecha o entendimento dessa pessoa e não vai para frente. Não vai para frente. Eu sempre estou dizendo para Deus, independente da dúvida que acontece, mesmo sem entender tudo, fia-te. Fia-te. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora não sabia de tudo. Nossa Senhora não sabia de tudo o que ia acontecer com ela. Só Jesus sabia. Só Jesus sabia tudo o que ia acontecer do começo da sua vida até o último dia. Ele sabia e ele concordou com tudo e foi seguindo a vontade divina perfeitamente. Nossa Maria, nossa mamãe, não sabia. Tinha coisas que Deus ocultou dela. E mesmo assim, ela se abaixava. Ela falava, fia-te. Muitas coisas ela não entendia. Mas como ela estava ao lado de Jesus, ele a explicava para ela e ela concordava com tudo, mesmo achando difícil, mesmo achando complexo, mas ela confiava. Ela confiava. Não parou de confiar nem por um instante, dando seus dados todos. E a pessoa que vive na divina vontade não é bitolado, não é a pessoa fechada para o que está acontecendo ao redor. É uma pessoa que Deus deixa atento. É uma pessoa que Deus orienta. Como Maria foi orientada por Deus, pelos anjos, né? Constantemente ela recebendo as instruções de como fazer, de quando ser. Estava um passo à frente de todas as outras pessoas. Eu vivo sempre um passo à frente. Jesus sempre está me deixando um passo à frente, como fazia com Maria. Sempre. Sempre me preparando para dúvidas que vão ser apresentadas pelas pessoas, para situações que eu posso passar, né? Para poder... E aí, assim, eu sempre vai ter essa dúvida no coração. Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que não é o inimigo de Deus que está trazendo essa realidade? Né? E aí Jesus, do mesmo jeito que ele fala para Luísa, ele fala para mim, filha, é muito diferente. É muito diferente o caminho que o demônio andou e o caminho que eu ando. É muito diferente. Eu criei vocês não para serem vassalos. Eu criei vocês para serem reis, para serem semelhança minha, para serem morada minha, para serem dominadores. Está na minha verdade, sempre esteve. Mas até mesmo Adão entendeu errado. Adão entendeu errado e quando Eva e Adão ouviram a serpente, Eva ouviu a serpente, o que deu? Eles foram para aquela visão. Eles eram dominadores. Na divina vontade, os dois eram dominadores, estavam acima, eram deuses, acima de todas as criaturas, até do sol, da terra, da lua, eram dominadores, estavam acima de todos. Mas o que aconteceu? O demônio usou a mesma arma contra eles e disse, se você comer dessa fruta, Deus sabe que os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Eles já eram deuses. Qual foi o teste que eu dei para eles? Qual foi a palavra, a orientação que Satanás, serpente, que eu permiti? Se vocês comerem dessa fruta, os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. E não dá para confundir? Não dá para ligar as duas coisas? Eu dei a divina vontade para que vocês sejam meus filhos, semelhança minha, deuses de verdade. Porque eu estarei em vocês, serão verdadeiramente morada minha, divina, serão divinos, deificados por mim, com a minha ação. Mas tem o ser humano que quer ser Deus sozinho. Por isso que equipara as duas realidades. A humana, da vontade humana, que reinou em Eva e Adão, e a desobediência culminou, né, no ato de rejeitarem a minha vida neles. E eles viviam a minha vida neles. Eles eram, de verdade, deuses. E depois que eles pecaram, eles se retiraram, eu me retirei deles porque eu não conseguia mais permanecer num local estranho aonde eles queriam reinar sem mim. E o que aconteceu? Caíram. Então esse governo desse anticristo
que quer governar, que quer dar a vez para o ser humano reinar em sua própria vida, é essa desobediência e é o reino da vontade humana, o verdadeiro anticristo, que toma posse da terra, e eu vou dar esse trono para ele, para que vocês vejam que a vontade humana é capaz de fazer. Eu vou permitir para que todos vejam o governo da vontade humana. Por isso que há confusão, vai ter confusão geral. Não podem se orientar, a diferença é muito clara. E o inimigo sempre vai tentar guiar vocês para entendimento errado, para ver as minhas intenções de forma errada, dizendo mal de mim, falando o contrário do que eu digo, fazendo equiparado ao meu, mas totalmente o contrário, sem a virtude da minha presença, sem o domínio da minha vontade. Então, sejam orientados por mim, sejam orientados pela divina vontade. Deixem-se guiar por mim. Deem a vontade humana para minha mãe. Deem a vontade humana para minha mãe e vocês estarão seguros de que vão fazer essa vontade divina reinar em vocês. Não adianta questionar. Quem fica questionando, quem fica confundindo é a ação demoníaca que faz isso. Eu permito para testes, mas não é para vocês caírem nisso. É para vocês permanecerem seguros e olhando em frente, olhando a mim, que estou caminhando à sua frente, pedindo para que vocês me sigam. Corações mornos eu não desejo. Me amam? Vem até mim. Vem até mim. Renunciem a si mesmo. Tomem suas cruzes e me sigam. As cruzes da sua vontade humana. Para ela morrer não é fácil, mas vocês precisam carregar. As dores, as dificuldades, as dúvidas, os medos serão constantes. A confusão, quanto mais você der atenção à vontade humana, mais ela quer reinar, mais ela quer fazer confusão. Vocês vão ser testados muitas vezes. Mas se ficarem permanecendo, estudando, se guiando, rezando as orações, vão caminhar longe, vão chegar aonde eu quero. Então é o Senhor dizendo para nós, vamos partir para o que a nossa mãe quer falar para a gente, né? Ela fala: meus queridos filhos, meu único desejo é manter vocês perto de mim. Sem vocês eu me sinto sozinha e não tenho ninguém em quem confiar meus segredos. Suas são minhas atenções maternais, que procuram perto de vocês a quem tenho no coração, para dar-lhe as minhas lições, e assim fazê-los entenderem como viver no reino da vontade divina. Mas a vontade humana não entra nele, pois permanece esmagada no ato de sofrer a morte contínua diante da luz. Então é o que nós estamos passando. Nós estamos entrando no reino da divina vontade e a vontade humana está sofrendo. Fica esmagada no ato de sofrer essa morte contínua diante da luz, da santidade e do poder da vontade divina que está nos orientando e nos guiando e está nos levando a Deus. Mas você acredita que a vontade humana permanece aflita? Claro, porque a vontade divina mantém no ato de morrer continuamente? Sim. Por isso que nós estamos sofrendo muito. E o primeiro momento dos 31 dias com Maria é principalmente limpar a casa. Limpar o palácio da sua vida, da sua alma. Então, Deus está limpando primeiro. Está limpando todo o seu coração. Está limpando aonde Ele vai morar para poder Ele mudar para cá. Ele não vai vir enquanto o seu coração tiver qualquer sujidade da vontade humana. Então, vai acontecer essa purificação. Essa purificação demora, não é tão simples. Depende da sua resposta. Quanto mais você demorar, mais empacado você ficará. E você só vai sonhar. Ele vai tentar tirar os móveis de dentro do palácio e você vai estar colocando de volta.
Ele vai tentar tirar, porque você está rezando, está pedindo, você quer, e você vai ficar colocando de volta através dos medos, através das dúvidas, através, né? Como faz isso? Você indo em direção aos conteúdos contaminantes que vão atrapalhar o seu entendimento. É difícil. E eu não tenho direito, eu que estou orientando você, não tenho direito, só ele tem direito de dizer para você: para tudo, fica comigo, foca. Depois que você entrou no reino, depois que os conteúdos estão impregnados em você, que você já está vivendo essa vida divina, aí você pode voltar a andar pela terra novamente, porque não tem perigo de contaminação mais. Mas enquanto você está deixando Deus limpar o local, ainda há. Mas Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você muita coisa. Das coisas, Ele vai sempre permitir, né, que o inimigo esteja mostrando para você as frutas que ainda contém da sua vontade humana. Para você duvidar de você mesma, que você vai conseguir. E aí para você acreditar nele, confiar nele, na santidade dele, na força sobrenatural dele, que é ele quem vai fazer. Então uma morte contínua diariamente, né? É normal você sentir sentimentos que você não vai conseguir. Isso é realmente tentação da vontade humana. A vontade humana não quer morrer todos os dias. A vontade humana constantemente dá a sua vontade, o seu sinal de vida constantemente. Ela quer viver, ela quer. E você não pode dar vida para ela, você tem que deixar ela esmagada, tem que deixar ela morta todos os dias, diariamente. Não é fácil viver na divina vontade. É todos os dias você ficar com medo de sair do reino da divina vontade. Esse é o medo santo que você tem que sentir. Medo de sair da casa de Deus. Medo de Deus te abandonar o palácio, abandonar o seu palácio, onde você, né, fez ele limpar, deixou ele limpar, e depois que ele limpou, você vai e morre de medo de ele sair de lá. Morre de medo dele abandonar você. Quando você vê que ele tá quietinho, você tá sozinha, que você tá se sentindo sozinha, é igual Luísa, aquela privação de Deus, é contínuo. Ele dorme lá dentro. Ele fecha de vez em quando o palácio dentro de você e não se manifesta, e você não entende nada que está acontecendo. Você não entende como que é isso. Aí no começo ele fala muito com você, ele fica agradecendo você porque tem, né, te fazendo carinho, e de repente ele já está instalado e começa a fechar a porta para ficar quietinho lá dentro. E aí te dá uma privação, mas ele está lá dentro. E você começa a viver aqui fora, ele confia em você, ele confia que você não vai sair da vontade divina, porque ele está lá, ele está dormindo lá dentro. E ele acredita que você não vai sair porque ele está ali, qualquer coisa ele está ali, é só você gritar e ele vai acordar. Mas só que você tem medo. É o que a Luísa vivia. Vivia nesse medo constante, esse medo é bom. Esse medo de não sair da vontade divina é um medo bom. Não fique preocupado. Não fique preocupada. Vai acontecer. Não. Em vez disso, fique feliz, porque em sua vontade agonizante, a vontade divina renasce e sobe. Então, cada vez que a sua vontade é destruída, né, cada vez que você diz divina vontade, né, reina sobre a minha vontade, e a sua vontade é destruída, Deus ele vai fazer instaurar e crescer e elevar a vontade humana. Não fique com medo. Não fique com medo dessa ação de Deus que te ama, que cuida de você, que interfere demais na sua vida. Você deu liberdade para ele, fala sim para ele pra você ver. Ele começa a reinar, ele começa a fazer, ele começa a atuar. E aí você se assusta porque você não está acostumado com Deus atuando na sua vida, com a divina vontade fazendo acontecer. Então, é muito complexo. Vamos continuar. Ouçam, meus filhos, eu deixei o céu apenas para fazer a vontade do Eterno, e embora eu tivesse meu céu em mim, como era a vontade divina, e eu fosse inseparável do meu Criador, eu também gostava de estar lá na pátria celestial.
muito mais de acordo com a vontade divina em mim. Eu senti os direitos da criança para estar com eles, para me fazer calmaria como um pequeno porto entre seus braços paternos e participar em todas as alegrias e felicidade, riqueza e santidade que o povo divino possuía, tanto quanto eu poderia suportar, e me encheu tanto que não pude mais contê-los. E o Ser Supremo desfrutou ao ver que eu, sem medo, de fato, com o mais elevado amor, enchia minhas posses. Nem me perguntei se eu podia pegar o que eu queria. Eu era filha deles. Uma era a vontade que nos animava e ali eu queria o que eles queriam. Então, eu senti que as propriedades do meu Pai Celestial eram minhas. A única diferença é que eu era pequena e não podia abraçar nem aceitar todos os seus bens. Tantos quantos eu levei, havia tantos que eu ainda não tinha capacidade de colocá-los em mim, porque eu sempre fui uma criatura dele. Então, gente, esses bens que Nossa Senhora recebia eram bens espirituais. Eram bens de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, né? Ela crescia nesse entendimento. Os bens que Jesus tanto fala, que Nossa Senhora tanto fala, né, no conteúdo da Divina Vontade, é aprendizado. É os bens que os anjos tinham, né? Eles sabiam os segredos de Deus. E saber o segredo de alguém é você ser íntimo dessa pessoa, né? É você compartilhar com ela, né, da vida da pessoa. Então, a Divina Vontade é essa semelhança com Deus, esse compartilhamento constante com Deus de segredos celestiais, né? De você saber o que Deus pensa, saber qual é o projeto dele, saber a Divina Vontade, né, dele agindo em nós. O que ele deseja, o que ele quer, mesmo em contrapartida ao que o mundo quer. E assim a gente tem que compreender que por mais que a gente esteja sob obediência, né, das autoridades eclesiásticas deste mundo, né, a gente precisa entender que a Divina Vontade está, né, reinante sobre toda essa realidade que estamos vivendo. Então a gente fica em paz, mas é uma paz dentro de nós, não é uma paz fora. Então até mesmo entre as pessoas que nós lidamos na igreja, na nossa igreja, né, a gente sabe que Deus está no comando, mas a gente não quer dizer que a vontade humana não esteja ali reinante nas pessoas. E a gente não pode apontar, como eu já disse, nem julgar ninguém, mas é ficar no nosso silêncio, no nosso oculto e ir divulgando devagarinho através das nossas redes sociais, convidando as pessoas a conhecerem a Luísa, a conhecerem a Divina Vontade, mas deixar livre. E quando alguém vir com alguma, né, contrariedade, pergunta, ou então até um julgamento contra você, que vai acontecer bastante, vai acontecer muito, né? As pessoas vão olhar para você diferente quando vocês abrirem a boca e começarem a falar da Divina Vontade, porque Jesus, ele fala que essa Divina Vontade não é para todos, mas não é porque não é para todos que você não deve falar para todos, né? A gente fala e a gente tem que estar pronto para receber as negativas do mesmo jeito que Deus recebeu, a gente também vai receber as negativas, as rejeições, o desprezo, é o que mais vamos encontrar. É o que mais vamos encontrar. E aí você questiona, será que essa Divina Vontade é verdade? Porque ninguém interessa. Se fosse da vontade de Deus, as pessoas interessavam, né? E aí é por isso que as dúvidas vão surgindo. A Luísa também sentiu essas dúvidas e Deus falou muitas vezes o quanto que ele é rejeitado. Essa é a maior dor dele. É a maior dor de Jesus. E a gente concorda com tudo que ele fala no livro do céu. Nada do que ele fala é mentira. É a pura verdade. As pessoas querem reinar até mesmo através da igreja. Querem sentar no trono que é dele na igreja. Querem assumir, tomar posse dos seus bens. Até mesmo os bens espirituais, né? Onde ele também gostaria de reinar e ele não reina. Muitas vezes na Divina Vontade, Jesus fala no livro do céu, quantas vezes na igreja ele não reina, que quem senta lá não
não está honrando Ele, honrando o sacramento como deveria ser honrado. E Ele está trazendo essa intimidade dele para nós. E nós não vamos receber facilidades. Para a gente poder entrar no reino da divina vontade, não tem facilidade para a gente. É o contrário, é só obstáculo, porque nós vamos viver uma vida igual a de Jesus e de Maria. A gente vai ter facilidade de compreensão, bens que vão ser dados para nós, vindos de Deus, se a gente abrir o nosso coração e caminhar para frente. Agora, vindo do mundo, a gente só vai ver desprezo. E aí a gente vai questionar, mas com o Espírito Santo era tão fácil. A gente conseguia tocar os corações, na renovação carismática, a gente conseguia fazer cura. Acabou. Você que está acostumado com essa vida onde as pessoas falam, oi, que bom que você está aqui, reza por mim. De repente vira ao contrário. Porque você não vai mais falar a mesma língua que elas. Você não vai passar a mão na cabeça mais de ninguém. Você não vai dizer para a pessoa que ela está fazendo, Deus tem misericórdia. E, você vai querer falar para a pessoa fazer a vontade de Deus. Castidade. Os mandamentos. É difícil, não é fácil. E aí Jesus, ele chegava e falava essa vontade de Deus. Mas Aline, Jesus também era amado, era querido. Onde ele chegava, ele tocava os corações. E nós não vamos tocar os corações? A gente tem que começar a pensar. Começar a refletir. Nem sempre Jesus tocava os corações. Nós também nem sempre vamos tocar os corações. Muitas vezes, a maioria das vezes, quem leu a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo eram poucos. A maioria que se aproximava de Jesus queria somente alguma coisa dele, porque sabiam que ele oferecia. Chegavam e eram curados. Eram curados no começo ali, mas depois, na hora dele ser crucificado, essas mesmas pessoas que foram curadas estavam com nojo da cura que tinham recebido dele, acreditando na verdade maluca, mentirosa, quer dizer, na mentira dos fariseus, dos doutores da lei, que disseram que Jesus era possuído pelo demônio, que essas curas eram produzidas pelo poder demoníaco. E essas mesmas pessoas que foram curadas por Jesus estavam lá, crucifica-o, com ódio, injuriando Jesus, com nojo de suas curas. Elas disseram isso. Na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele narra isso, quanto ele sofreu, com a falsidade das pessoas. E essa falsidade existe até hoje. Não é diferente. Muitas pessoas vão até hoje, até Jesus e aos servos de Jesus para receber essa cura pela sua fama, mas não têm o coração aberto de verdade, não acreditam em Jesus. Na hora que a gente apresentar a divina justiça e falar a verdade do que Jesus está falando com a gente, pra gente, essas pessoas vão se escandalizar. Muitos não vão aceitar essa mensagem da divina vontade, que é a mensagem que Jesus falava lá para eles, mas que ele não pôde falar porque o coração deles era muito duro. Ele não conseguia falar tudo, ele falou pouquinho de nada. Renuncia de si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Será que eles entenderam isso? Com certeza os apóstolos entenderam isso, como ele mesmo disse: vocês vão fazer, vocês vão morrer, vocês vão dar a sua vontade para mim, vocês vão fazer. Mas eles só fizeram depois que receberam o Espírito Santo. Antes disso era um medo total, era dúvida total. Depois que receberam o Espírito Santo no Pentecostes, aí sim. E aí vai acontecer um novo Pentecostes, que vai cair sobre a terra, após essa purificação que está acontecendo, onde Jesus vai tirar do trono o anticristo.
vai tirar essa vontade humana reinante da terra através do dom da divina vontade. Através dessa purificação que Jesus está fazendo em nós, ela, através dos atos espalhados na divina vontade, nós vamos, como Jesus disse ontem lá no livro, Deus disse lá para Nossa Senhora Mística Cidade de Deus, eles vão ser os meus filhos, né? Um grupo de pessoas que vai retirar o pecado do mundo, porque serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Irão viver essa divina vontade, né? E fazer a minha vontade acontecer neste mundo. Vão tirar através de suas orações, os seus atos divinizados, vão alcançar o mundo inteiro. E esses atos divinizados, né? Nós vamos ser aqueles que vão governar com Jesus. Vamos governar com Jesus esse reino da divina vontade instaurado externamente, mas dentro do coração de cada um, que vai passar para fora, que vai se estender a todos os atos de todas as criaturas no mundo inteiro, depois que Jesus purificar o mundo dessa vontade humana que vai sentar no trono de Pedro. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Tudo isso que nós estamos aprendendo vai acontecer progressivamente, não de uma vez, progressivamente, dentro do momento de Deus, dentro da divina vontade que vai começar a atuar. Vai acontecer, mas essa vida na divina vontade só vai ser plena e a gente vai vê-la acontecer fora depois de todas essas coisas toda essa purificação, depois que passar. Jesus vai limpar do mesmo jeito que ele está limpando primeiro o nosso coração, para ele vir e morar, ele vai limpar a terra para ele vir e morar. Então a gente tem que entender que todas essas aparições, com essas profecias, tudo que vai acontecer, antes do coração de Maria triunfar, que é o reino da divina vontade ser triunfar, o Fiat Supremo triunfar, o Fiat Supremo e o coração de Maria é a mesma coisa, tá? Porque o coração de Maria é a vontade divina reinante. No coração é onde reina a vontade. O padre Paulo Ricardo explica. Quando se fala vontade, é a mesma coisa de falar do coração, tá? O coração sacratíssimo de Jesus é a divina vontade, tá? O coração sagrado de Jesus é a divina vontade. O coração imaculado de Maria é a divina vontade. Então, meu coração vai triunfar. A minha vontade suprema a vontade suprema de Deus, o Fiat Supremo vai triunfar. É a mesma coisa. E ela fala, depois de todos esses avisos, essa purificação, esse castigo, né, essa ação de Deus, o meu coração triunfará. Então, todo esse conteúdo do Livro do Céu é para depois, pós-confusão geral. Flagelos que vão cair sobre a terra. Então, é importante a gente entender isso, para poder as pessoas caminhar. É muito importante, para vocês não ficarem com medo, né, de que estão no caminho errado, de que estão fazendo alguma coisa que não é a vontade de Deus. Pelo amor de Deus, por favor, não tenham dúvida. Não coloquem o demônio e o anticristo no lugar da vontade divina. Não são compatíveis. Jesus viveu essa vida obediente até a morte e morte de cruz. Nós estamos vivendo essa vida obediente até a morte da vontade humana, carregando nossa cruz, como ele carregou a dele. Qual foi a cruz que Jesus carregou? Qual foi a cruz que Jesus carregou sob peso tão grande que caiu sobre ele? As nossas vontades humanas. Ele tomou sobre si todas elas para destruí-las, para nos ajudar. Se ele fez isso, a gente é capaz de fazer, porque ele já fez a pior parte. Nós vamos só falar assim, vontade humana, Jesus já morreu, já matou você. Você já está morto, você não tem valor nenhum. A vontade humana é pecado, gente, é o pecado. O pecado original derivou da desobediência à vontade divina, de ser retirado o dom da divina vontade. Então, abrem a mente. A vontade humana é o pecado. O pecado em todos os graus. Tanto o pecado original, você está negando esse pecado original da onde
né, que ainda reina nessa iniquidade dentro de você, ainda tem essa concupiscência, mesmo se você tendo sido batizado. A vontade divina é a graça, que tanto a igreja fala, estado de graça. É você estar em estado de graça, fazendo a vontade de Deus. Como você vive estado de graça? Obedecendo os mandamentos da lei de Deus, fazendo a vontade de Deus, gente. A gente não está falando nada diferente do que a igreja fala. A igreja só não fala divina vontade. Mas só que a gente aqui, a gente está trazendo essa divina vontade, esse reino da divina vontade. A gente está fazendo conhecido com o nome que Deus quer que seja conhecido. É a única diferença que nós estamos fazendo. Mas a gente está falando da mesma língua. Só mudou os nomes. Enquanto as pessoas falam coração de Jesus, a gente fala divina vontade. Enquanto eles falam do coração imaculado de Maria, né, das consagrações ao divino coração, a consagração ao imaculado coração de Maria e o de Jesus, e o sagrado de Jesus, é a divina vontade. Tá? A consagração a Nossa Senhora é a divina vontade. É a mesma consagração, só muda o nome. A igreja já estava falando disso, sempre esteve falando da mesma coisa, gente. O coração de Jesus é a vontade divina, tá? Estado de graça é o estado de viver dentro do reino da divina vontade, tá? Quem está em estado de graça está vivendo na divina vontade, tá? Então é muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender isso. Então eu nem preciso aprender a divina vontade. Claro que sim. Porque essas pessoas que não sabem, não estão entendendo o reino da divina vontade e não estão vivendo na vida, na divina vontade. Porque para viver na vida da divina vontade tem que aprender, tem que ter conhecimento, tem que saber para ser uma coisa generosa. Agora, quem está vivendo na vontade, sob a vontade divina é diferente. A divina vontade ela vai reinar em todos os seres humanos, em todas as criaturas. A divina vontade sempre vai reinar, sempre ela vai dominar, ela desde sempre, desde quando foi criado o ser humano. Ela reina em tudo, mas dominar, ela ter o poder, né, dentro de uma alma é através de você dizer divina vontade, reina na minha vontade. Desde que você entenda o que você está fazendo, consciente. Jesus, ele quer pessoas conscientes, são esses os filhos da divina vontade, pessoas conscientes. Agora, não adianta nada as outras pessoas estarem vivendo, entre aspas, para elas estão sendo direcionadas para o reino da divina vontade. Elas vão sendo direcionadas, mas vivendo, os primeiros filhos da divina vontade são aqueles que têm consciência, ouviram da boca de Nossa Senhora e de Jesus para darem suas vontades humanas. De todo o coração, dizendo sim, eu quero dar e vou viver isso. As outras pessoas não estão vivendo, elas estão vivendo a vontade delas do jeito como sempre viveu, normal. Mas elas estão buscando o estado de graça, mesmo na dificuldade lá, através da dificuldade delas, na luta delas de cada dia, brigando, tentando, caminhando. É totalmente diferente, vocês sabem disso. Agora que você está vivendo a divina vontade, vocês estão vendo a diferença muito grande. Você falar não para a sua vontade humana, você realmente dizer não para a vontade humana. É totalmente diferente de quem estava vivendo sem saber. A consciência é tudo, muda tudo. Os primeiros filhos da divina vontade, aqueles que vão espalhar o reino da divina vontade, que vai alcançar todos. Mas muitos nunca vão ouvir falar, nunca vão entender nada, mas vão receber os frutos, porque nós estamos batalhando, nós estamos entrando na batalha, nós estamos carregando a cruz com Jesus e vamos ser crucificados com Ele. Tem outros que não vão ser, aí tem aquela visão de Santa Faustina, que tinha as pessoas que estavam crucificadas com Jesus, tinha as pessoas que estavam carregando nas mãos um crucifixo, que são as outras pessoas, e tinha aquelas pessoas que estavam carregando no chão, arrastando a sua cruz. Tem todo tipo de pessoa. E aquelas que estavam arrastando sua cruz com muito custo, eram as pessoas que mais longe estavam de Jesus, que menos se assemelhavam a Ele. E essas pessoas, elas ainda deixam a vontade humana reinar. Agora, aquela pessoa que está
carregando a sua cruz para ser crucificada na cruz, somos nós que estamos aqui fazendo essa jornada e que vamos chegar até o fim, que nunca vamos cessar, até o último dia da nossa vida, que vamos caminhar até o resto da nossa vida fazendo isso. É muito diferente. Então você que está aqui, né, lembra de ontem no que a gente ouviu, seremos esses filhos especiais de Jesus. Ele vai ser muito grato a nós. Muito grato a nós. Muito grato a nós. Então eu preciso falar disso, mesmo que nessas meditações fiquem longas, porque Jesus, ele quer que eu fale. Ele tá com pressa, ele quer realmente os filhos muito conscientes, ele não quer ninguém sem saber o que está fazendo, sabe? Ele quer que as pessoas tenham muita consciência do que estão indo, a direção que estão buscando. Precisa muito de saber. A gente não vai caminhar ignorante. Então aí vamos continuar. Então eu senti as propriedades do meu Pai Celestial eram minhas. Senti que as propriedades do meu Pai Celestial eram minhas. A única diferença é que eu era pequena e não podia abraçar nem aceitar todos os bens. Tanto quantos eu levei, havia tantos que eu ainda não tinha capacidade de colocá-los em mim. Então, por causa dela não conseguir pegar todos esses bens e colocar nelas, é por isso que Jesus precisa de nós, né? Para que tenha outras pessoas para pegar parte desses bens e poder, né, glorificar a Jesus e glorificar a Santíssima Trindade junto com ela. Isso que ela precisa de nós, ela quer esses filhos da divina vontade para reinar com ela, porque eu sempre fui criatura dele. Em vez disso, a divindade é grande, imensa, e em um ato abraça tudo. Então, apesar disso, assim que fui levada a entender que eu tinha que me privar de suas alegrias celestes, os castos abraços que nós mesmos demos, eu deixei o paraíso sem demora e voltei para os meus queridos pais. Ela ia para o céu e ficava um anjinho lá no lugar dela, né? Ela que conta isso, né? Eles me amavam muito. Eu era toda amável, querida, hilária, né? Divertida, pacífica, cheia de graça infantil para capturar o carinho deles. Eles estavam todos atentos a mim. Eu era a joia deles quando me pegavam em seus braços. Agora, filhos do meu coração, vocês devem saber disso. Quando vocês começam minha vida aqui embaixo, a vontade divina estendeu seu reino em todos os meus atos, de modo que minhas orações, minhas palavras, meus passos, a comida, o sono, os pequenos serviços com os quais ajudei minha mãe, foram animados pela vontade divina. Então você vai viver essa mesma vida de Maria aqui embaixo, né? E desde que eu sempre os carreguei em meu coração, eu chamei como meus filhos em todos os meus atos. Você vai chamar todas as outras pessoas nos seus atos, para que todos adorem a Jesus com você, em você. Para que todos rezem, peçam perdão, agradeçam, glorifiquem a Deus através das suas orações. Você não faz nada por você mesmo, você faz pelos outros. Você esquece de você, você se esvazia de você, você só enche-se da vontade divina como Maria fez. Tudo que você faz é em direção dos pecadores, é pedindo a conversão dos outros, é querendo que os outros estejam junto com você também adorando a Jesus. Esse é o sentimento reinante na vida, na divina vontade. De modo que mesmo em seus atos, mesmo os indiferentes, o reino da divina vontade se estenderia. Então, mesmo nos atos mais indiferentes que você acha que não era para você ter feito, a divina vontade está se estendendo, tá? Tem muitas coisas que eu faço que eu falo, por que eu fiz? Né? Que não foi aceito pelas pessoas, né? Que não foi bem visto, né? Tem gente que chama até de demônio, fala que minhas atitudes são até de demônio. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Porque quando você vive na divina vontade, tem coisas que você faz que são inspiradas, que são, né, algo assim que você nem tem entendimento, e aí você não adianta pensar que foi a vontade humana que fez, porque você tem que acreditar que a vontade divina está reinando em você. Se você não acreditar, então, não tem como fazer nada, não tem como caminhar, né? Para que a sua e a minha fossem corroboradas por um único valor e poder. Qual era o valor e o poder de uma vontade divina? Se eu falasse, eu chamava suas palavras. Se eu andasse, eu chamava seus passos. Se eu fizesse as pequenas ações humanas indispensáveis à natureza humana, que era tomar água, varrer, ajudar a entregar a madeira para minha mãe, para acender o fogo,
Muitas outras coisas semelhantes eu chamei esses mesmos atos seus para que eles fossem corroborados por uma vontade divina. E nas minhas e nas suas ações seu reino foi estendido. E como eu os chamei em cada ato meu, eu chamei a palavra divina para descer à terra. Oh, como os amei, meus filhos! Eu queria seus atos em mim para os fazer felizes e fazer vocês reinarem comigo. E ó, quantas vezes eu chamei vocês em seus atos. Mas a minha maior dor era ver meus pais permanecerem isolados. E os seus eu os vi, como perdidos em sua vontade humana. O que era horrível dizer que eles formaram um reino não divino, mas humano. Então é esse reino humano que está reinando, né? O reinado das paixões humanas, da ira, da gula, da luxúria, de todos os 7 pecados capitais, né? Da avareza, o reino do pecado, miséria e desgraça. Sua mãe chorou por essa desgraça e em cada ato de vontade humana que vocês fazem. Portanto, ouça sua mãe. Se você fizer a vontade divina como por direito, a você será dado alegrias e felicidade. Tudo estará em comum com o seu Criador. As fraquezas, misérias serão deslocadas de vocês. E então vocês serão mais queridos de meus filhos. Vocês vão ficar no meu próprio reino para fazerem vocês sempre viverem da vontade divina. Pontos de meditação do Dom Leonardo. Vamos ser bem breves para não ficar tão longo o nosso, né? Já está mais de 1 hora falando aqui. Matar a nossa vontade humana. No reino da vontade divina não se entra no ato mínimo da própria vontade. Isso é verdade. Jesus falou ontem no volume 21 que mesmo as coisas santas aos nossos olhos nem sempre é vontade divina, né? Que até mesmo a pessoa santa, vista como santa, às vezes está fazendo a vontade divina. Ele falou isso, né? No volume 21 ontem. As expressões da nossa mãe são fortes e decisivas. Fazer morrer a vontade humana em vez de dar-lhe um vislumbre único de vida. Para desfrutar da felicidade decorrente do surgimento da vontade divina sobre as cinzas da vontade de alguém. Nossa vontade não deve receber o menor suspiro. E nela, na divina, tudo deve ser investido. Os homens passam um tempo à procura de vida em criaturas, apoio humano, consolações humanas, ajuda humana, prazeres humanos, afeições humanas, proximidade humana, caindo na maldição de Jeremias, amaldiçoado o homem que confia no homem, conforme Jeremias 17:5. Privando-se da vida feliz da vontade divina, que não entra onde a vontade escolhe procurar essas consolações humanas, voltando-se para elas. Então, gente, vocês têm que entender que quando a gente faz isso, é uma coisa assim, que você vê claramente, você olha para dentro de você, você vê claramente que você está usando aquilo ali como um consolo. Você está usando aquela pessoa que está do seu lado como fosse realmente um capricho seu, né? Você se apega a essa pessoa, você confia nela, que você precisa dela. Esse sentimento tem que sumir, você tem que... matar a vontade humana dentro de você é um ato mais de domínio sobre você, de autoconhecimento, de você se autoconhecer e saber quais são os sentimentos que reinam dentro de você, do que os atos em si que você faz fora de você. Porque não é para você, né, abandonar as pessoas, deixar de abraçar o seu filho, deixar de cuidar da sua família. Não, mas só que é o jeito que você vê todas as pessoas. Como que você cuida da sua família, como você cuida do seu filho, como você abraça as pessoas. Qual é o entendimento novo que Deus quer para você? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então, e condenando-se a uma vida miserável e infeliz, entre farrapos e mendicância afetiva. Quantas pessoas que quando o pai e a mãe morrem também junto, gente. Então é isso que a gente está falando aqui. Embora possam viver como um grande Senhor nos atos da vontade divina, somente aqueles que experimentaram um vislumbre mínimo de vida na vontade divina compreenderão isso bem e também porque prefeririam ser despedaçados em vez de realizar um único ato de vontade própria. Simplesmente único. Ouvir a descrição das viagens celestiais da Divina Maria, de sua familiaridade com a Santíssima Trindade, dos prazeres que ela experimentou na pátria celestial, participando das alegrias e felicidade, das riquezas e da santidade do povo divino à vontade,
com o único limite de não ser capaz de levá-los todos porque eles vão além da capacidade de uma criatura limitada, ela enche o coração de alegria e nos faz entender melhor quem é essa criatura extraordinária e simplesmente única. Ainda mais sua capacidade imediata de renunciar imediatamente a tudo isso, quando a vontade divina significava que ela tinha que sair e voltar para a terra. Realmente, não pensou, gente? Privando-se dos abraços castos e divinos. Somente as almas dos santos, e há muitos na igreja que tiveram experiências místicas autênticas, abduções, êxtases e visões, podem compreender bem o significado absolutamente heróico de tal sacrifício. Tanto que a gente vê que a Luísa, ela teve essas experiências e a vida dela é muito difícil nas privações que ela sente de Jesus. Mas mesmo na ordinariedade da vida comum, entrar na vontade divina nos faz redescobrir um novo gosto na oração, que não é mais um tédio ou um esforço. Nunca, mas sempre uma conversa muito doce e terna entre a criatura e Deus e entre nós e nossa mãe. Mas tem momentos de teste onde Deus retira o gosto da oração. E aí se torna um tédio, um esforço, mesmo dentro da divina vontade, tá? A gente passa por essa noite escura dos sentidos também nessa purificação para você dar valor a Deus e a sua divina vontade, em vez de dar valor a esse sentimento, esse gosto na oração. Mesmo sendo algo santo, a gente pede isso. Então aqui o padre não está falando, tá? Mas existe sim esse momento da noite dos sentidos dentro da divina vontade, tá? A nossa Madonna, para o qual não só funciona, mas ao contrário, custa muito sair da oração para retornar como um dever às ocupações comuns. Ela tem dificuldade de sair das orações para ir ao dever e às ocupações comuns e aos deveres comuns. Este é outro dos muitos espiões que nos fazem entender o quanto entramos no reino da vontade divina. A oração se torna uma necessidade, uma união íntima, um porto almejado, um momento de grande crescimento, grande luz, grande amor. Se não for, ainda estamos fora, mas mesmo na ordinariedade da vida comum, entrar na vontade divina nos faz descobrir um novo gosto na oração e meditação, que não é mais um tédio, um esforço. Então, mesmo você vivendo essa noite escura dos sentidos, você precisa estudar, você precisa meditar. E aí essa oração da meditação, que você acha que não é a mesma coisa da outra oração, né? Que você ficava de olhos fechados, inebriada na oração, isso às vezes diminui, tá? Você começa a viver uma oração diferente, aonde você está atento, aonde o gosto que você tem de orar é de falar com Deus no cotidiano ali, perguntando, recebendo respostas de Deus, né, meditando. Isso não é um esforço, você consegue ficar horas só ouvindo Deus, porque na divina vontade é muito esse desejo de ouvir Deus, né, de saber o que Deus quer, né, de saber o que Deus está pensando, de perceber, e tudo você leva para Deus, tudo você vê com a visão de Deus, tudo você conversa com Ele, Senhor, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, como que é isso? A oração muda, é um grau diferente, não é mais o mesmo grau anterior que você vivia, vai mudando, né? Vai vivendo uma nova vida de oração. Como foi a pequena Divina Maria? Primeiro de tudo, como acabamos de ver, cheia de todos os dons e maravilhas de Deus que ela poderia ter à vontade, mesmo com o constrangimento de não saber onde colocá-los, porque a capacidade de criatura, mesmo de uma criatura tão grande, é ainda limitada e sempre vai além do que é mais bonito, beatífico e letificante, que se torna alegre, que você possa imaginar. É isso que Deus quer dar para aqueles que se unem à vontade divina, também para você e para mim. E então ela era toda amável, querida, hilária, pacífica e cheia de graça infantil, capaz de capturar o carinho de todos, e aqueles que se aproximaram da Divina Maria sentiram isto, sem a necessidade de tagarelice, sinais ou gestos marcantes. Se ainda não somos assim, significa que muito pouco morremos para a nossa vontade humana e não unidos à divina e continuamos a nos torturar. Torturar o nosso próximo sendo pesos, elementos de perturbação, de discórdia, melindrosos, egoístas, imundos nos pecados, juízes, caluniadores, carentes de amor e caridade.
Ela era alegre, isto é, sempre feliz e sorridente, amável em tudo, nos modos, na postura, no tom de voz, graciosa, bela, não só de extraordinária beleza externa que ela tinha, mas de sua modéstia em se vestir, nos gestos do corpo, na maneira de olhar, pacífica, sempre calma, serena e portadora de paz, cheia da graça santificante e graciosa em tudo. Impossível não amá-la e não ser atraído por ela de uma maneira sagrada e muito mais. Ainda trabalha a vontade divina naqueles que vivem com ela unidos. Então a gente vai buscar, né, essa vida divina, mas a gente não vai se orientar por isso logo de cara, porque toda essa mudança que aconteceu em Maria foi um processo, né, onde nós ainda vamos começar uma purificação. E enquanto a gente estiver nessa purificação da nossa vontade humana, né, a gente ainda vai ver sinais contrários a isso dentro de nós. Então aqui no nosso canal a gente é muito pé no chão, a gente não vai falar para vocês que é algo assim, você tem que ser um poço de paz, né, um poço, isso vai acontecer quando for plena a divina vontade reinante, totalmente pleno, é um processo muito longo, né, vai acontecer, eu creio de todo o coração, eu confio de todo o coração, mas Deus vai respeitar, né, a ordem que é necessária em cada pessoa, né? Ele não vem para destruir sem que você permita. Então tem que haver a sua colaboração. Então tem que haver o seu desejo. E quanto mais você desejar, quanto mais você amá-lo, quanto mais você, né? E é difícil entender isso. É muito difícil como que é esse amor, como que é essa visão pacífica. A gente não convivia com Nossa Senhora. A gente sabia que tinha tudo isso. A gente está estudando, a gente está ouvindo, né, o conteúdo da mística Cidade de Deus. A gente está vendo a história da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de São José. E a gente vai imitando. Mas tem que ser uma imitação verídica, verdadeira, aonde é Deus quem está agindo em nós e não algo falso, algo, não existe. Se for para viver na divina vontade, tem que ser algo verídico, verdadeiro, não falso. Então esse processo que tem que acontecer nos nossos modos, na nossa postura, no tom da nossa voz, nessa graciosidade, nessa beleza, nessa modéstia em tudo que está acontecendo é mediante sims, fiat. Nós estamos vivendo num tempo, né, onde nós não nascemos com a vontade divina. A gente está, né, aprendendo. E a vontade divina se aprende, é algo aprendível, é algo que Deus vai fazer a gente aprender, né? É algo ensinável. Deus ensina a gente, mas é só Ele que tem esse poder de ensinar. A gente vai entender, desejar, e quem vai fazer o processo de purificação, de configuração é Ele mesmo. E Ele era forte. Nossa Senhora era forte. Aí tem umas conversas dela em Valtorta, no livro da Valtorta, com Judas. Que aí você vê quem é Nossa Senhora. Você vê como ela conversava com as pessoas. E ela chamava atenção. Ela exortava. Então vale a pena a gente poder conferir essas cenas de Nossa Senhora para a gente poder conhecer como era a divina vontade reinante. Como que Jesus agia e não pedia desculpa. Jesus nunca pedia desculpa para ninguém. Nunca pedia desculpa para ninguém. Como Jesus vivia. Então também perceber como Jesus vivia. No Evangelho, principalmente no Evangelho, como que eles viam Jesus. Como era visto Jesus por eles. O Evangelho é escrito por outras pessoas que viram Jesus, que ouviram o que falavam de Jesus e foi escrito. Como era essa visão, né? É muito importante a gente poder estudar esses conteúdos, por isso que a gente coloca aqui, para a gente poder imitar Jesus, a gente precisa querer, e é Ele que vai se configurar a nós, é Ele que vai tomar posse em nós. Então, a vontade divina em atos ordinários e comuns, andando, tomando água, varrendo o chão, pegando a madeira, entregando a Santa Ana, em todos os atos indiferentes foram realizados por ela em união com a vontade divina. Então, a melhor forma da gente viver nessa vontade divina é a gente cada vez mais mergulhar nesse mistério
entender que tudo é graça de Deus, como ela entendia. Ela falava que tudo era graça de Deus, tudo era Deus, né? Ela colocava Deus na balança, né? E colocava ela. Ela não existia e Deus existia. Então, tudo que era em direção a ela pegava e destruía. E o que era para Deus, o que era melhor para Deus, ela fazia. Essa é a atitude que nós temos que colocar dentro de nós. Fazer esse exercício. Ela também fazia esse exercício constante, né? E assim a gente vai conseguir realizar esses mistérios maravilhosos da vida de Maria em nós. Ela santificou todos os nossos atos humanos, mas simples nela mesma, reparando nela assim esses atos e os tornando divinos. E nós podemos hoje sentirmos seguros de que os atos mais comuns e necessários da sobrevivência, como trabalhar, ajudar em casa, serviços domésticos e atos de higiene humana e alimentação, e tudo o que é de valor natural, equilibrado, dentro dos valores éticos cristãos, foram santificados por meio de Maria e de Jesus, quando viveram no dom da divina vontade aqui na Terra. Então isso é muito importante para a gente. Nós também podemos e devemos fazer tudo em união com a vontade divina para que tenham valor infinito e sejam oferecidos ao Pai em união com as intenções de Jesus e Maria, que sempre somente estes foram para a máxima glorificação do Pai, para a reparação dos pecados, para a salvação das almas. Todo ato unido à vontade divina assume um valor infinito aos olhos de Deus e um poder santificador para aqueles que o realizam e para o mundo todo, simplesmente imenso. Como fazer isso? Em primeiro lugar, com a fidelidade aos atos diários preventivos de fusão neste mês e folha mensal. Os atos atuais de união com a vontade divina e se transformam no fit criar, redentor e santificante. Todas as coisas que, juntamente com o esforço e a atenção de nunca fazer a nossa própria vontade, servem para começar a traduzir o reino da vontade divina em ação. Nossa Senhora, em sua vida terrena, chamou a si mesma e se uniu com nossos atos. Mas com grande tristeza, meus pais permaneceram isolados e eu os vi perdidos em sua vontade humana para formar o reino humano, o reino das paixões, pecado, infelicidade e desgraça. A Mãe do Céu, como ainda mais seu Filho Jesus trouxe em cada ato, sendo realizado em união com a vontade divina, que está presente em todos os lugares, os atos de todos os homens de todos os tempos, reparando para eles, favorecendo sua conversão, atraindo neles a graça sobre graça. No entanto, o consenso das criaturas humanas está faltando nesta operação perfeita e divina. Então, é isso que a gente estava falando agora, um pouquinho atrás. A diferença entre os filhos da divina vontade com as criaturas humanas. O consenso, essa é a palavra certa. O consenso nas outras pessoas está faltando nesta operação perfeita e divina. E nas coisas espirituais nada acontece automaticamente, magicamente, sem que a criatura coloque sua própria vontade, esforço, compromisso, perseverança e dedicação. Ela faz sua parte, para nós também fazermos a nossa. Uma notícia incrível: se você fizer a vontade divina, como por direito, a você será dado alegrias, felicidade, tudo estará em comum com seu Criador, fraquezas, misérias serão deslocadas em você, e então vocês serão os mais queridos dos meus filhos. Vocês estarão no meu próprio reino para fazer vocês viverem sempre da vontade divina. Levaria horas para comentar sobre este ponto, mas nós percebemos isso. Por direito, alegria, felicidade e participação nos bens do Criador são conferidos àqueles que fazem a vontade divina. E inexoravelmente todas as fraquezas humanas e misérias de todo tipo cessam e fogem. Então, se ainda existem muitas misérias que são encontradas, emoções distorcidas, paixões descontroladas, fraquezas, carências, anseios, estamos fora deste reino. Se a felicidade e a alegria não estão presentes, nem a presença de Deus é sentida, o que com seus atributos divinos nos sustenta e nos faz sentir protegidos, amados, defendidos, vigiados, mimados, estamos fora deste reino. Se estamos do lado de fora, a culpa é apenas nossa. Não tomamos uma decisão firme, não acreditamos ou dissemos que sim, mas continuamos a nos comportar como homens pobres, buscando em outro lugar a fonte da vida e da felicidade. Então é muito forte isso, né? A gente está buscando em outro lugar. Então, se você está buscando em outro lugar a fonte da sua vida e da felicidade, colocando a sua confiança em outras coisas, eu sempre estou falando com meu esposo, né? Onde que você coloca a sua confiança? Né? Você acorda todos os dias, o que te move?
O que move você? O que faz você levantar da cama? É muito importante a gente questionar isso. Saber para que a gente acorda. Qual é o motivo que nós estamos fazendo tudo. E eu falo para vocês, eu só vivo para a divina vontade. Eu não tenho mais vida faz muito tempo. Só para a divina vontade. Pode ser que ainda tenha sinais da vontade humana reinante em mim por causa da fraqueza e da miséria que a gente tem, que a gente ainda está no processo de purificação. Mas às vezes até mesmo às vezes, né, no momento em que eu ainda tô, né, assim, nessa situação de fraqueza, de miséria que acontece, nesses sinais que a vontade humana dá, né, de vida, esses sinais de vida que ela aparece, eu fico questionando. Por quê? Porque eu não entendo. Eu falo para Jesus, não tô entendendo. Eu rezo toda hora, eu tô pedindo toda hora a divina vontade reina na minha vontade. Nem sempre eu tenho domínio total, né? Mas estou fazendo tudo dentro da ordem que Deus permite, mas mesmo assim, né? Acontece alguma situação onde eu estou com mau humor, né? Que eu estou em conflito com alguma situação, com alguma coisa, e os meus pensamentos vêm reinar dentro de mim, vêm falar contra mim, falando que... E aí eu fico questionando por que isso, né? Por quê? Por que o Senhor está permitindo isso? É teste, de novo, mais teste, quando vai acabar? E não acaba nunca. Então, é assim, a gente, por mais que esteja caminhando, mesmo que a gente esteja vendo que a gente só vive dessa divina vontade, eu acredito de todo o coração que Jesus, ele permite que a gente veja em nós constantemente ainda coisas que ainda precisam ser mudadas, que ainda precisam ser configuradas, que não foram ainda, mesmo depois de um processo longo que você já está vivendo da divina vontade, reinando todos os dias. É um processo de entendimento que vai ter que alcançar, que você tem que ficar calmo, tem que não ter medo, não duvidar do que Deus está fazendo, acreditar que Ele está com você, acreditar que essa divina vontade ela está tomando vida. Não adianta ficar preocupado, não adianta. Eu acho que é testes até para isso, é para poder você realmente falar para Deus, não, eu creio, apesar de estar vendo essa atitude minha que eu acho que deveria ter mudado. E assim, o processo que eu fiz de mudança, de configuração que eu estou fazendo, que já mudei muito, eu era uma pessoa e hoje eu sou totalmente outra, mas os sinais que ainda aparecem essa pessoa antiga, que ainda reina hoje, que às vezes no piscar de olhos aparece, assim, eu falo para Deus, falei, não tô entendendo, eu já cheguei tão longe, e aí o Senhor faz eu voltar para trás, como que é isso? Né? Me mostra o que quer dizer, é eu? Sou eu, né? Se é eu, mata, porque eu não sei matar, né? Como eu me ensina a fazer isso? Me ensina, me ajuda, né? E sempre quando acontece isso, sempre é algo externo que vem e acontece, não é algo do meu coração, não é intenção minha, eu querer aquela sensação ruim, né? Nunca vem de mim mesma, sempre vem de fora, sempre é um botãozinho que alguém aperta e que surge, né? Aquela pessoa que eu não quero ser. E aí eu fico questionando, foi eu? Porque não foi eu que quis, né? Teve algo externo que chegou e aconteceu, então por quê? Por que permitiste? Né? Para poder eu ver que ainda dentro de mim tem vontade humana. Obrigado por isso. Me ajuda agora, porque eu não sei como fazer para quando acontecer novamente eu vencer. Né? Me ajuda, porque sem a sua ajuda eu não posso. É para eu rezar? Então, tô rezando, tô pedindo, tô implorando, me ajuda a viver na vontade divina. E assim a gente vai caminhando e não tem o que fazer, tem que confiar. Tem que permanecer e saber que isso que você está fazendo é viver na vontade divina. Que esse processo de você pedir a vontade divina, você no seu ato, é pedindo em nome das outras pessoas. Que todos os atos são governados pela vontade divina. E esse ato de você falar para Jesus, me ajuda, é o que você precisa pedir para outras pessoas.
que não estão vivendo e que não estão pedindo e que não chegaram nisso. Então, assim, aí Jesus fala muito para mim assim, ó, os seus atos, todos que acontecem, todos têm valor divino, todos alcançam um esplendor. Então, você não pode questionar nada que acontece, só faz. É para você rezar? Reze. Você não entendeu por que aconteceu isso? Você não queria que tivesse acontecido? Não foi da sua intenção? Eu sei disso. Mas é para você entender que tudo que acontece com você é eu que domino, é eu que tomo posse. Você está vivendo sob o meu comando. Então, o que acontece com você não questiona. Viva. Pede minha ajuda. Pedir minha ajuda é importante. Do mesmo jeito que Jesus pediu várias vezes a ajuda do Pai para tudo. Você também tem que pedir ajuda do Pai para tudo. Você sozinho não é capaz de nada. E esse pedido que você faz, ele se estende a todos aqueles que não pedem. Você pede em nome de várias pessoas. Daí eu falei, nossa, Jesus, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu não estava preocupada. Eu falei, não é para ficar preocupada. Jesus fala, não é para ficar preocupada, é para confiar, se abandonar. E aí eu falo, Jesus, eu confio em vós. Fiat.